nós vamos conversar aqui um tema especial que diz assim: imagina que você tenha duas variáveis. Pode ser a variável concentração e a variável tempo. E você quer saber se existe uma relação linear entre elas, ou seja, se existe uma reta passando pelos dados. Entenda bem, eu vou lá no laboratório, eu vou medir, né? Olha, quando o tempo é 1 minuto, a concentração é tanto. Quando o tempo é 2 minutos, você pega esses dados. E aí você nota esses dados e começa a se perguntar: será que é possível relacionar essas variáveis, criar uma equação, ou essas variáveis estão totalmente aleatórias? É isso que a gente mede aqui com o chamado coeficiente de relação, aqui de correlação, que eu chamei de RXY. Esse RXY aqui é o meu coeficiente de correlação. E a ideia é o seguinte: nem sempre vai ter essa correlação perfeita. Quando ela tem, vou logo te contar, esse meu R é um número que está no intervalo entre -1 e 1. Quando esse cara for o número 1, a reta é uma reta perfeita. Por isso eu coloquei essa informação aqui. Eu tenho uma reta, nesse caso aqui desse exemplo, número 1, eu teria um caso que o meu coeficiente de correlação vale 1, que é uma correlação positiva e perfeita, esse caso. Até coloquei aqui correlação positiva, posso até falar que ela é forte. Forte quando o valor está próximo do número 1, ela vai ser forte. Por lado positivo, eu posso pensar, olha, no lado positivo, se eu falei que a correlação está entre -1 e 1, do lado positivo, entre 0 e 1, quanto mais perto do 1, ela é forte, mais perto do 0, ela vai ser fraca. Então, isso aqui seria a correlação positiva. O que seria uma correlação, por exemplo, professor, não deu 1. Não deu 1, pode ser uma situação desse tipo. Ou seja, os pontos não estão na reta, mas eles estão próximos da reta. Então, eu tenho pontos aqui que estão próximos da reta. Então, eu consigo ter uma reta que melhor aproxima. Eu consigo fazer isso. Mas pode acontecer que eu calculei o coeficiente de correlação. Não te preocupas, porque quando você olha para a fórmula assim e diz: Senhor, como é que eu vou conseguir fazer a conta com essa fórmula aqui? Calma, que é bem fácil, já vem um exemplo. Eu estou primeiro tentando conversar com você para a gente apenas não fazer por fazer, mas entender o que isso quer dizer, o que é calcular um coeficiente de correlação. Quando é que eu vou precisar fazer isso? Quando eu quero saber se essas minhas duas variáveis, x e y, têm uma correlação entre elas. Show de bola? E pode acontecer que o meu coeficiente de correlação dê -1, que seria uma reta perfeita, mas uma reta decrescente, que é o caso que vale -1. Quando eu tiver uma correlação negativa, que está no intervalo de -1 a 0, quanto mais perto do -1, ela é forte. Ela é forte porque eu estou mais perto de uma reta perfeita, que a reta perfeita é quando é -1. Quando você tem um valor aqui um pouco afastado, por exemplo, eu vou ter valores assim de R 0,9, 0,85. Já saquei, negativo, né? Menos 0,9, menos 0,85. E agora, quando eu tenho valores assim perto do zero, que ela é fraca, os valores estão dispersos, que eu representei aqui talvez pontos assim ao redor de uma circunferência, mas não precisa, Pode ser pontos assim, mas estão todos dispersos, você não consegue fazer uma correlação entre eles. Show de bola? Então não esqueça, o meu coeficiente de correlação, já a gente vai cuidar da conta, mas é um número que está entre -1 e 1. Quanto mais perto de 1 tiver, ela é perfeita para o lado positivo. E quando for 1, ela é forte, não esqueça disso. -1 também é forte, mas é uma correlação negativa. Seria uma reta decrescente. Se estiver perto do zero, ela é fraca. Não esqueça desse desenhinho aqui que vai te ajudar. Tá bom? Para cá, forte. Aqui você vem, fraca, fraca, fraca. Aqui ainda está. Mas para o lado, chegando perto de -1, que seria da reta decrescente. Tá bom? Aí você tem uma correlação negativa, mas ela é forte. Lembra esse desenho que vai te ajudar. E aí vem a pergunta: mas Mura, como é que eu utilizo essa fórmula? Você pode me ajudar? Posso sim, mas anote rapidola.
E agora chegou no momento da aula que a gente quer saber o seguinte: como é que eu utilizo essa fórmula que parece que vai ser algo complicado demais? Como é que eu faço isso, professor? Na manha, na calma, tá bom? Anote a sua relação aí, a gente vai entender direito. Você foi lá, você colheu as informações, já vem, seu professor vai te dar os valores de x ou de y. Então aqui eu tenho a coluna x, a coluna y. Você vai precisar completar essa minha tabela. Normalmente ela não vem montada, mas você monta e basta seguir as orientações da tabela. O que está escrito bem aqui? Está escrito x à segunda. O que é isso? Pega cada número, eleve à segunda potência. Você pode fazer isso? Pode. Então, vamos lá. Essa coluna x, vou elevar cada um à segunda potência. Como é que vai ficar o nosso esquema aqui? Conte aí, por favor. 1 à segunda é 1, 2 à segunda é 4, 0 à segunda é 0 e menos 1 à segunda, base negativa elevada ao expoente par, vai dar positivo, vai dar 1. Coluna x, eleve cada um à segunda potência. Tudo bem até aí? Ah, ótimo. Coluna y, mesma coisa. Você vai pegar essa coluna aqui e vai elevar cada um à segunda potência. Vamos fazer isso? Ajude o professor aqui. Vai ficar 3 à segunda, 9, 5 à segunda, 25, 1 à segunda é 1, e aqui menos 1 elevado à segunda vai ser 1. Então, pegue cada um, é só obedecer o que está na tabela. Coluna x, coluna y, coluna x à segunda, coluna y à segunda e agora a multiplicação de x por y. Assim, filhão, 1 vezes 3 vai ser 3, 2 vezes 5, 10, 0 vezes 1 dá 0, menos 1 que multiplica menos 1, menos com menos é mais, coloque o número 1 aí. Feito a tabela, meio caminho andado, porque eu vou olhar para a tabela e vou me dar bem. Agora eu preciso que você faça um favor aqui. Você vai obter, você vai construir bem aqui mais uma linha na tabela. E essa linha eu vou chamar para ela de somatório. Bem aqui eu vou criar uma linha a mais e vou colocar esse sigma. Tá? Pode colocar só um S se você quiser. Eu não gostei do sigma. Coloque aí na boa somente um S aí, sem problema nenhum. Então, bem aqui eu tenho sigma, que é o meu somatório. E o que é que você vai fazer? Você vai somar essas colunas. Assim, ó. Você vai chegar bem aqui e vai somar as minhas colunas aqui que eu vou precisar. Né? Eu vou precisar desses resultados. Vamos analisar. Né? Olha só o que eu tenho aqui. Somatório de x, x, y, o que é isso? É a soma da coluna x vezes y que você fez. Então, chegou aqui, você vai apenas somar essas colunas. Ajude o professor aqui, por gentileza. 1 mais 2 mais 0, somando com menos 1. Esse 1 corta com esse menos 1, então vai dar 2. Então, esse cara deu 2. Some. Aqui, somando esse, vai cortar esse com esse aqui, facilitou. 3 mais 5, 8. Você pode ir na calculadora aí, fica à vontade. Essa outra coluna, 1 mais 4 mais 0 mais 1. Vai ser 6. Some essa outra coluna bem aqui. 1 mais 9, 10. 10 mais 25, 35, mais 1, 36. Agora, some essa outra coluna bem aqui. 3 mais 10, 13, mais 1, 14. E aí, gente, agora é só a gente partir para o abraço que a gente vai se dar bem aqui. Primeiro, faça dessa maneira que eu falei. Monte a tabela, some em cada coluna, porque agora a gente só vai substituir nessa relação aqui, que é a nossa fórmula do coeficiente de correlação, ó, R de x e y igual. Aí você coloca uma fração bem aqui. Professor, lá em cima apareceu aquele N. Que N é esse, Mura?
Que N é esse aqui? É o número de linhas da sua tabela. Número de dados, de pares ordenados que você utilizou. Assim, filhão. 1, 2, 3, 4 pares. 4 linhas. Esse é o N. Você chega aqui, você coloca N igual a 5. Você viu o que eu falei aí? O meu N é um número de linhas. Tá? Sem contar o somatório evidente aqui, né? Então, 1, 2, 3, 4. Opa, eu coloquei 5 já, que é isso? O inimigo querendo agir. 4, bem aqui, 4 linhas. Tá bom? Se fosse 5 linhas, você colocaria N igual a 5. Somatório, aqui, ó, pega a visão. Quem é o somatório de x e? O que é isso? É a soma da coluna. Vou marcar para você, vou marcar de azul bebê, esse cara aqui, ó, Eras. Vamos colocar uma caneta aqui, né, mais fina aqui a situação, uma canetinha. Esse cara bem aqui, é esse cara bem aqui, 14. É só você colocar o 14 no lugar. Coloque o 14. Menos quem agora? Menos, soma, olha só isso aqui, olha a diferença. Somatório da coluna xi, que multiplica o somatório da coluna yi. Esse i é porque tem vários valores para x, x1, x2, apenas isso. É a soma da coluna x, que deu quanto? A soma da coluna x deu 2. Esse valor aqui, filhão, aqui é 2, aqui é 8. Então, aqui você coloca 2 vezes 8. Cara, é só substituição na manha. Embaixo, você vai colocar assim, aqui embaixo, raiz quadrada. Esse meu n, você já sabe quanto vale o n. N é 4, porque são 4 linhas. 1, 2, 3, 4 linhas. Vezes o somatório da coluna x a segunda. E aí você verifica que esse somatório de xi aqui a segunda é essa coluna aqui, x a segunda, que é o número 6. É esse 6 aqui que você vai substituir na minha fórmula. 4 vezes 6 menos somatório bem aqui de xi. O que é isso? Somatório de xi é o somatório da coluna x. Somatório da coluna x é o número 2. Você vai colocar bem aqui o número 2 elevado à segunda. E aí você fecha aqui a sua raiz. E agora eu vou te dar uma dica aqui, que a pessoa quando ela olha para isso, ela diz, mas eu não vou, na hora, memorizar uma fórmula desse tamanho aí. E eu gostaria que você entendesse que esse lado bem aqui é muito parecido com esse lado bem aqui. Só há uma pequena mudança, que é onde é o x vira o y. Então, já ganhou tempo, não vai precisar memorizar esse pedaço da direita aí. Mas eu ainda vou te contar uma dica para você memorizar toda a fórmula, que tem uma jogadinha aí especial para você não ficar, né, com esse medo. Aqui embaixo, n, você sabe que esse n é o número de linhas. 4 linhas é o valor do n. Somatório da coluna y a segunda. Coluna y a segunda, 36. Menos somatório, aqui ó, somatório da coluna y. Somatório da, 8. Só que elevado à segunda potência. E aí você fecha. E agora a gente pode fazer essa conta na munheca, né? Na mão aí, 4 vezes 6, vai ter 24, menos 20, você consegue desenvolver isso aí, mas vou ensinar a digitar também na calculadora. Show? Vamos para a calculadora aqui? Rapidinho, vou colocar um app na tela aqui. Já está aqui a nossa calculadora na tela. Vamos explorar como é que eu digito isso aí. Olha, já tinha até parte digitado já do além. Vamos lá, você vai fazer da seguinte maneira aqui. Fração, o numerador você coloca aí 4 vezes 14 menos 2 vezes 8. Dividido, raiz quadrada. Mas eu vou poder usar a calculadora na prova? Normalmente, em estatística, a gente usa a calculadora. Converse com seu prof,
negocie 4 vezes 6 menos 2 elevado à segunda potência. Olha aí a raiz. Aí do lado, separa, vezes, a outra é a raiz. Raiz, aí raiz quadrada de quem? 4 vezes 36 menos 8 elevado à segunda. Dá uma olhada se a gente não digita errado, que isso a gente dá uma vacilada, isso é normal. E aí você aperta igual. Como esse R deu o valor 1, você tem uma correlação positiva e perfeita quando o nosso R vale o número 1. Show de bola, né? Deixa eu tirar da tela aqui a nossa calculadora, o nosso app aí da calculadora. Foi embora agora. Olha só o que eu vou te contar. Preste atenção. Você fez a conta. Esse meu R bem aqui de XY deu o número 1. Por que eu falo assim que é uma correlação, né, positiva e perfeita? Perfeita pelo seguinte fato. Toda vez que o R dá 1, quer dizer que existe uma reta, tá? Essa reta que vai passar por esses pontos. Que pontos, professor? O ponto 1 e 3, o ponto bem aqui 2 e 5. E alguém perguntaria assim, mas é possível eu obter a equação dessa reta? Sim. Nós chamamos de regressão linear, quando você quer obter a equação dessa reta bem aqui. Você pode assistir aqui, eu vou colocar um link aqui em cima para você acompanhar essa aula, que é uma consequência disso aqui. Uma dica especial para você. Não, mas Mura, eu queria uma maneira de olhar para isso aqui e enxergar com maior facilidade que dá para memorizar essa fórmula. Cara, o segredo de tudo é você olhar para esse numerador bem aqui. Ele é o segredo. N somatório de x, y, e aí separado, né? Somatório x, somatório y. Como assim? Ainda não peguei a visão. Se você colocar no lugar aqui desse y, colocar um x, vai ficar x vezes x. Olha só, aqui embaixo. Ei, esse pedaço aqui de baixo tem a ver com o de cima. Se no lugar desse x você colocar, no lugar do y, você colocar x, vai virar a fórmula de baixo. Coloca aqui também. Somatório x vezes somatório x. É o somatório de x a segunda. Show de bola. Ó. Mesmo esquema você vai ter aqui. Se no lugar do x você colocar um y bem aqui, colocar um y aqui, vai aparecer essa outra relação aqui. E aí fica fácil para você memorizar. E além daquela dica, né? Que esses dois de baixo só troca x por y, que é a mesma coisa. Eu espero ter te ajudado. Até a próxima. Rapidola! Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.